Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 12, versículo do 46 ao 50. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ele estava ainda falando às multidões, quando sua mãe e seus irmãos se apresentaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas ele respondeu a quem lhe avisara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe, meus irmãos. Com efeito, aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, mais uma vez, aqui a Igreja, na sua Santa Liturgia, nos traz esse Evangelho muito conhecido, que vem relatar que ele estava ainda falando às multidões. Então aqui a gente vê um Jesus sempre em constante anúncio, sempre em missão, sempre aí a gente sempre vai encontrar Jesus anunciando o Evangelho, sempre proclamando as maravilhas do Pai, trazendo a revelação do Pai, sempre trazendo o caminho, onde Ele mesmo se coloca como esse caminho, o seu caminho, a verdade e a vida, ou seja, Jesus é o próprio Evangelho vivo. Depois de muito tempo, até mesmo na sua morte e ressurreição, os seus apóstolos que viveram com ele começaram a escrever, a testemunhar, e hoje nós temos a graça de termos em mãos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vem relatar toda a trajetória de Jesus, a sua caminhada, a sua missão, juntamente com os apóstolos. E hoje vem falar que ele estava ainda a falar, quando chegou alguém, ele disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E diz a palavra que Jesus, ele vai e fala ao que lhe disse, ao que veio dar esse recado. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E diz que ele, apontando para os discípulos, disse: eis aqui meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, nesse momento, meus irmãos, está afirmando que na fé, que a igreja que nasce a família. Uma família que agora ela é adquirida não meramente pela força da carne, mas uma família que é adquirida, gerada no sangue, no derramar do sangue de um Deus, do Cristo. Uma família que é adquirida na fé, na graça, da experiência do Deus que se revela como Deus amor, como Deus misericórdia. E ao Jesus dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e apontando para os seus discípulos: se querem ser da minha família, se querem fazer parte da minha família, escutem a palavra do meu Pai e ponham em prática. Então eu e você somos convidados, se queremos estar inseridos na família do Cristo, nós somos chamados não meramente a ouvir, mas a pôr em prática a palavra do Pai. E nesse momento também aproveito para dizer que quando a palavra fala irmãos de Jesus, não está dizendo aqui que Jesus
teve alguns irmãos aí, filho de Maria, irmãos de sangue, não. São parentes de sangue de Cristo, em que se chamava irmão naquele tempo. Eles não tinham uma palavra hoje como conhecido para o primo, sobrinho, e aí por diante. Era irmãos, se tratava como irmãos. Nem por se chamar irmãos podemos afirmar que eram filhos de Nossa Senhora, irmãos de sangue de Jesus, pois nós sabemos e acreditamos que Maria só teve Jesus Cristo, Filho unigênito, e que Jesus veio não por meio de uma intervenção do homem, mas pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus que veio sobre Maria. Por isso Maria disse o anjo Gabriel: o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então aqui a Bíblia está falando que Nossa Senhora com alguns parentes de Jesus foram procurar. É bem verdade que algumas denominações ficam afirmando que Maria teve outros filhos e usam dessa passagem para afirmar que aqui estão os irmãos de Jesus que foram com Maria procurá-la. E eu pergunto a esses mesmos irmãos, na sua congregação, vocês se tratam como irmãos, paz do Senhor irmão, paz do Senhor irmã. No entanto, vocês não são filhos da mesma mãe, nem do mesmo pai, mas se trata como irmãos. Também não podemos afirmar meramente porque a Virgem chegou ali e se diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver, que são irmãos de sangue de Jesus, filhos de Nossa Senhora. São parentes de sangue que se tratavam como irmãos. Outra parte também, alguns aproveitam para dizer que Jesus fez pouco caso de sua mãe. Engana-se. Olha o que o Senhor diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os seus discípulos diz: minha mãe, meus irmãos e irmãs são todos aqueles que escutam e põem em prática a palavra de Deus. E aí eu pergunto a você que acha que Jesus menosprezou sua mãe aqui: quem fez a vontade do Pai mais do que Nossa Senhora? Você? Eu? Não. Quem fez a vontade do Pai mais do que a Virgem Maria? Diz uma canção que neste mundo, depois de Jesus, ninguém foi maior. Então, Jesus em primeiro, Maria em segundo, que fez a vontade do Pai. Então, minha mãe, meus irmãos e irmãs são todos aqueles que escutam e põem em prática a palavra do meu Pai. Maria escutou, Maria acolheu, Maria colocou em prática, Maria aniquilou-se a si mesma, renunciando suas vontades, seus planos para acolher a vontade de Deus. Então, Jesus aqui não menospreza, mas exalta sua mãe. Então, meu irmão, minha irmã, é exemplo do Cristo incansável no anúncio do Evangelho, que eu e você entendamos também que nós fomos chamados a não ficar indiferente à grande messe que carece de operários. Diga sempre: eis-me aqui, Senhor, envia-me que eu vou. Assuma o teu batismo, coloque os teus pés no caminho, como diz, feliz os pés daqueles que anunciam o Santo Evangelho. Como são belos, bonitos os pés que anunciam o Santo Evangelho. E eu e você tenhamos a nossa vida entregue à causa do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, agradeço a você que esteve aqui agora, ouvindo a Palavra de Deus, meditando e vivenciando esse momento de graça proporcionado por esse canal. Peço a você, deixe seu like para que este vídeo, para que esta pregação seja indicada a outras pessoas. Se inscreva nesse canal para que esta família cresça, para que nós possamos aumentar em números e assim termos mais força
de levar essa palavra mais adiante e que outras pessoas sejam evangelizadas. Porque Jesus disse: quando esse evangelho for pregado a todas as criaturas, então eu voltarei. À medida que eu e você nos disponibilizamos como missionário para missionar, levando a sua palavra, estamos apressando a vinda de Cristo. Agradeço a você pelo seu apoio, pela sua colaboração e digo: aquele que contribui com quem evangeliza tem os mesmos méritos do evangelizador. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Paz e bem, até a próxima oportunidade. E vamos juntos evangelizar.